Vamos então começar o 23º capítulo, Animismo. Mediunidade e animismo. Alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações em torno do animismo, ou conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Então, o animismo é quando o médium, consciente ou inconscientemente, manifesta a ele mesmo, em vidas passadas, em lembranças que ele tem, cristalizações que ele tem no inconsciente. Então, quando ele está ali manifestando coisas dele mesmo inconscientemente, ele não sabe que ali é uma vida passada dele. O doutrinador ou o clarividente, aquelas pessoas que estão ali na mesa mediúnica, estão vendo que não há nenhum espírito ali ao lado dele. Mas isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, tem que ser respeitada, tem que ser entendida. Aqueles que estão vendo, se é um médium que está começando, aqueles que estão vendo ali que não tem um espírito ali do lado, tem que ficar quietos, tem que respeitar, porque todo o começo do trabalho mediúnico, aqueles médiums que estão começando o seu trabalho, é assim. Eles começam, né? Primeiro começando a passar coisas que estão muito fortes, muito gravadas ali, às vezes até precisando de ajuda, precisa de um trabalho, de uma doutrinação ali. Depois é que começa o desdobramento, depois é que começa a se conhecer mais e a dar passagem, a sentir quando tem a presença de um espírito ali. Então existem vários fenômenos que são anímicos. O desdobramento é anímico, a telepatia é anímica. Existem fenômenos físicos que podem acontecer que são animismos, são energias daquela alma, daquela ânima, né? Por isso o animismo, daquela alma que está ali encarnada. Então o que ele coloca? Com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. O problema é a gente analisar quando é consciente. Quando o médium está começando, ele está naquela dúvida, senhor, não tem problema nenhum. Agora, quando o médium quer se utilizar, digamos assim, de uma farsa para dizer que é um espírito que está dizendo aquilo que ele quer, ou seja, eu quero falar batata para o João, mas se eu falar batata, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então eu vou lá na sessão mediúnica e vou colocar como se fosse um espírito, porque aí ele vai escutar. Isso é farsa, isso é mistificação. Então, isto não pode acontecer e isto tem que ser combatido. Agora, aquele animismo que o médium não tem consciência, é inconsciente, ele acha que está dando passagem para um espírito e ele na realidade está só relembrando uma vida passada, mas ele não tem consciência disso. A mesa mediúnica, aqueles que estão enxergando ali que não tem nenhum espírito do lado, tem a obrigação de ficarem quietos até que aquele médium melhore, se desenvolva, possa começar a trabalhar. Depois que ele estiver trabalhando normalmente, se comunicando as mensagens dos espíritos ali em volta, aí pode até comentar, olha, quando você começou, não tinha nada ali com você. Mas depois, não se faz isso no começo de um trabalho, senão a pessoa pode estar atrapalhando um espírito que tem tudo ali para ser desenvolvido. Um livro que eu aconselho a ler para tudo dentro de mediunidade, além dos do André Luiz, é o livro A Diversidade dos Carismas, do Hermínio Corrêa de Miranda. É um livro maravilhoso que tem que ser lido, principalmente para aqueles que trabalham em mesa mediúnica, para aqueles que são médiuns ostensivos. Temos aqui, continua André, temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais com a própria inteligência encarnada, comandando manifestações ou delas participando com diligência, numa demonstração que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do carro físico. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, no caso de um médium adolescente, ele está com toda a sua fase hormonal aí ali
né, começando a trabalhar, ele está começando a trabalhar como médium, ele está começando a ver, a perceber o seu, a sua mediunidade. É muito comum que ele movimente coisas, que apague luz, realize alguns efeitos físicos que são decorrentes da energia dele, do próprio médium. Né? Isso é comum. E aqueles que estão começando ali na mediunidade, que estão escrevendo o que estão pensando, estão falando ainda o que estão pensando, até que eles conseguem, através do treino, perceber quando é deles, quando não é deles. Aí a pessoa séria, a pessoa que está ali realmente realizando um bom trabalho, ela percebe que aquilo é um pensamento dela, ela se acalma. A gente precisa entender que concentração não é ficar mentalizando uma fotografia. Concentração é relaxar, é realmente se tranquilizar para que possa entrar em sintonia com aqueles que estão ali sem, digamos assim, criar barreiras. E às vezes a pessoa fica ali o tempo todo visualizando uma imagem ou repetindo, né, que nem papagaio, um mantra, uma oração que ele não está pensando, não está sentindo, e ele não relaxa para poder realmente se tornar um trabalhador que vai se comunicar. Para poder se comunicar, ele tem que estar com o telefone desligado. Com o telefone ligado, vai dar sinal de ocupado. Então a gente tem que desligar o nosso telefone interno, se acalmar, se tranquilizar num relaxamento. E aí ele vai começar a perceber quando um espírito está se aproximando ou não. Então tem que dar tempo ao tempo, tem que trabalhar, o animismo faz parte do trabalho. Não existe nenhum trabalho que seja único e exclusivamente do espírito, porque sempre o espírito vai se utilizar do filtro do médium, do conhecimento do médium, das palavras do médium, da interpretação do médium, porque normalmente o plano espiritual ele coloca para o médium uma mensagem através de uma visualização, através de uma intuição. São as palavras do médium que vão escrever aquilo que ele está sentindo e vendo, ou são as palavras do médium que vão reportar aquilo que está sendo colocado para ele. Vai ter sempre o filtro, então vai ter sempre um pouco do animismo, ou seja, um pouco do médium ali naquela comunicação. Então a comunicação vai ser sempre, como ele coloca aqui, mediúnica e anímica, sempre. A verificação de semelhantes acontecimentos criou entre os opositores da doutrina espírita as teorias de negação, porquanto admitida a possibilidade de o próprio espírito encarnado poder atuar fora do traje fisiológico, apressaram-se os céticos e inveterados a afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem à influência de uma força nervosa que efetua, fora do corpo carnal, determinadas ações mecânicas e plásticas, configurando ainda alucinações de variadas espécies. Então, os sucessos medianímicos, ou seja, aquelas ações, aquelas coisas que se mexem, efeitos físicos que aparecem ali, os céticos, os materialistas colocam que o magnetismo é a energia daquela própria pessoa, não é um espírito. E às vezes pode ser mesmo, como eu estava colocando ali, o nosso perispírito, a nossa alma, né, ao se desdobrar, ao se deslocar um pouco do corpo, pode realizar uma série de coisas. A nossa energia magnética também, sem que necessariamente tenha um espírito desencarnado ali realizando a ação, né? Mas isso não quer dizer, por causa disso, não quer dizer que não, como os materialistas colocam, que não existe o espírito, que tudo é do corpo físico. Da mesma forma que a gente não pode colocar que tudo é espírito, que nada é do médium, que nada é anímico, né? Então, equilíbrio, sempre. Todavia, os estardalhaços e pavores levantados por esses argumentos indébitos, arredando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que começam confiantemente a iniciação
nos serviços da mediunidade não apresentam qualquer significado substancial, porque é forçoso ponderar que os espíritos desencarnados e encarnados não se filiam a raças antagônicas que se devam reencontrar em condições miraculosas. Então a gente tem que entender que nós somos espíritos com uma vestimenta, o corpo é uma vestimenta, mas nós somos espíritos. E que, como somos espíritos, nos comunicamos com facilidade com outros espíritos iguais a nós, encarnados ou desencarnados. Então nós nos comunicamos através da vestimenta, encarnado com encarnado ali. Nós nos comunicamos através do espírito, encarnado com encarnado em desdobramento durante o sono, né? Por exemplo, nós podemos conversar com outro encarnado, os dois desdobrados, né? Ou há casos em que podemos conversar, o espírito desdobrado vai e conversa com um espírito encarnado, né? E ele vê esse espírito em desdobramento. Vamos lembrar Eurípides Barçanufo, que fez parto, que os alunos, ele avisava os alunos que ele ia sair, ele se materializava onde ele via. São Francisco de Pádua, uma história conhecida, nós vamos ver lá na Diversidade dos Carismas, a história de uma professora, de um livro de um escritor inglês, história de uma professora na Inglaterra que se desdobrava e os alunos viam. 42 alunas viam as duas professoras, uma colhendo flores, outra sentada na cadeira, e ela precisou ser mandada embora da escola porque os pais, assustados com os relatos das filhas, começaram a tirar as filhas da escola. Eles tiveram que mandá-la embora porque eles viam as duas professoras. Então é muito mais comum do que se possa imaginar o desdobramento que pode ser visível por outras pessoas e até tocado. No caso dessa professora, depois de que as alunas, a primeira vez a aluna viu, ela desmaiou. Mas depois que elas se acostumaram com as duas professoras, uma se levantou que sabia que a professora no corpo físico estava lá fora pegando umas flores, e aquela professora que estava ali vigiando elas na cadeira era o desdobramento. Então ela foi lá, tocou, então ela disse que era macio, que era como se ela estivesse tocando num tecido. Ela descreve todas as sensações ali dela tocando aquele corpo em desdobramento, e é óbvio, né, os pais começaram a tirar as meninas da escola. Isso foi no final do século XIX, 1800 e pouco. Semelhança das criaturas. Somos necessariamente impelidos a reconhecer que os vivos da terra e os vivos do além somos necessariamente impelidos a reconhecer que se os vivos da terra e os vivos do além respirassem climas evolutivos fundamentalmente diversos, a comunicação entre eles resultaria de todo impossível pela impraticabilidade do ajuste mental, da sintonia. Então, se estivéssemos em mundos diferentes, em estágios diferentes, em locais diferentes, não haveria comunicação, porque não haveria sintonia. Estamos nos comunicando sempre com aqueles com os quais nós sintonizamos, né? Por estarmos na mesma faixa vibracional. Seres em desenvolvimento para a vida eterna, uns e outros guardam consigo, seja no plano extrafísico, preparando o retorno ao campo terrestre, ou no plano físico, em direção à esfera espiritual, faculdades adquiridas no vasto caminho da experiência, as quais lhes servirão de recursos à percepção no ambiente próximo. Então nós carregamos conosco, encarnados ou desencarnados, os nossos conhecimentos, as nossas vivências, a nossa bagagem, né, espiritual. Então no plano espiritual carregamos conosco tudo aquilo que temos de conhecimento e de bagagem de vidas passadas, e quando estamos encarnados continuamos espíritos, só usamos uma roupa, não muda nada. Desculpa. Então, não tem diferença. É um espírito com uma roupa e um espírito sem a roupa. Não muda nada. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Desculpa.
Tem cada espírito em vias de reencarnação todos os meios que já muniu para continuar no círculo dos encarnados o trabalho de aperfeiçoamento que lhe é próprio, conservando-os potencialmente no feto, tanto quanto possui o espírito encarnado. Todas as possibilidades que já entesourou em si mesmo para prosseguir em suas atividades no plano espiritual depois da morte. Carregamos conosco a nossa bagagem. Assinalada essa observação, é fácil anotar que a criatura na Terra partilha, assim, até certo ponto, dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada nas esferas imediatas à experiência humana, conseguindo às vezes desenfaixar-se do corpo denso e proceder como a inteligência desenleada do indumento carnal, ou ainda obedecer aos ditames dos espíritos desencarnados como agente mais ou menos fiel de seus desejos. Então nós temos aqui a colocação dele, que a criatura que está aqui encarnada, ela partilha até certo ponto dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada. Por quê? Porque ela é um espírito também. Então ela vai entrar em sintonia com aqueles que se encontram na mesma esfera. Vamos lembrar que nós vivemos como se fosse numa cebola com várias camadas. À nossa volta existem várias camadas dessa cebola que são dimensões diferentes. E nós vamos sintonizar dentro daquela dimensão a qual nós pertencemos, dentro daquela camada de cebola a qual nós pertencemos, encarnado ou desencarnados, nós estaremos em sintonia com ela. Ou desencarnamos, ou desencarnados por causa da morte física, do desencarne propriamente dito, ou em desdobramento, quando o nosso corpo físico está dormindo, está descansando, nós estaremos sempre naquela camada da cebola que nos pertence, em sintonia com aqueles que estão naquela mesma camada. Então vamos estar sempre em sintonia. E podemos, em desdobramento, trabalharmos juntos com espíritos encarnados que estão desdobrados ou desencarnados em prol dos outros, porque o trabalho mediúnico, ele não se encerra quando termina o trabalho na mesa. Ele continua à noite em desdobramento. Ele às vezes continua durante o dia, algum espírito que ficou ali observando para ver se aquele médium realmente faz o que prega, se ele realmente é uma pessoa que ele pode confiar. Às vezes o médium sente aquela presença, ele faz uma oração, ele lê um texto em voz alta, vai ajudar aquele espírito, ele pede para que aquele espírito volte para a casa espírita e fique lá até o dia do trabalho, quando ele será atendido. Então o médium tem que coordenar os seus sentimentos, tem que coordenar a sua mediunidade e comandar aqueles espíritos que estão ali buscando ajuda, para que eles vão buscar ajuda no lugar certo. Que nem o médico na Terra que atende no seu consultório. O médium também vai atender lá na casa espírita, onde ele tem proteção, onde ele tem assistência, onde ele tem amparo. Encontramos nessa base a elucidação clara de muitos dos fenômenos do faquirismo vulgar, em que o espírito encarnado, ao desdobrar-se, pode provocar em relativo estado de consciência certa classe de fenômenos físicos, enquanto o corpo carnal se demora na letargia comum. Então ali é completamente anímico o trabalho do faquir. Por quê? Porque ele vai se desdobrar, dar um comando para que o corpo dele não sinta nada, o corpo dele fique ali num estágio letárgico, como se fosse um sono, né? Ele fica ali adormecido numa letargia, numa forma diferente do sono, porque ele tem o controle ali do seu corpo físico, e ele comanda que o cérebro não vai receber bem. Então ele pode estar deitado em cima de brasa, ele pode estar deitado em cima de prego, não vai furar a pele, não vai doer, não vai incomodar, e ele em desdobramento vai ou ficar por ali ou fazer os trabalhos ou realizar aquilo que ele quer realizar. É assim que o faquir faz, da mesma forma que o médium em desdobramento, ou no sono físico, ou no trabalho mediúnico, vai atender no trabalho mediúnico aqueles espíritos que estão ali
facilitando, começando a doutrinação com aqueles espíritos que estão precisando de ajuda e facilitando para que aqueles espíritos se comuniquem através dele, ou em desdobramento ele vai acompanhar os espíritos trabalhadores ali, trabalhando junto com aqueles que estão fora da corrente, ou até em outros lugares que são necessários para buscar alguém, ou para realizar algum tratamento, ou para levar alguma energia para alguém que o plano espiritual deseja ali. O mecanismo é o mesmo, né? A forma de trabalho e o objetivo são diferentes, mas o mecanismo é o mesmo. Obsessão e animismo. Muitas vezes, conforme as circunstâncias qual ocorre no fenômeno hipnótico isolado, pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas que a imobilizam, temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. Então ele está falando aqui da obsessão. Então o que ele coloca? Que o obsessor, principalmente aqueles que já têm um conhecimento maior de como funcionam esses mecanismos, ele, através do hipnotismo, da indução, ele pode fazer com que o seu obsediado realize coisas, faça coisas, né? Ele pode dar comandos que a hora que o obsediado acordar, faça coisas num determinado gatilho, a hora que você se vê no espelho, faça determinada coisa, a hora que você escutar este determinado barulho, a hora que você vê fulano, faça determinada coisa. Então ele pode obedecer a comandos que foram dados enquanto ele estava adormecido, através de um espírito que estava ali se utilizando das energias dele, ou como obsessor, fazendo com que ele realize coisas que esse obsessor quer. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder, vamos lembrar, o poder do conhecimento, né? Inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Então, o que acontece? Aí nós vamos ver um pouco mais para frente, é o que acontece às vezes com pessoas que vão para psiquiatra ou vão para o manicômio, porque, né, antigos manicômios, né, hoje para hospitais de tratamentos psicológicos com outro tipo de atitude. Mas o que acontece? Aquele obsessor consegue fazer, através da indução da hipnose, fazer com que aquele indivíduo se veja naquela vida onde ele foi rei, naquela vida onde ele foi duque, ou naquela vida onde ele foi escravo, naquela vida. Ele vai fazer com que ele se veja naquela vida em que o obsessor teve esse contato com ele, para que o obsessor, vendo naquela vida, possa se sentir vingado ou se vingar. E se ele deixa isso por um tempo maior, ou se ele faz com que isso, durante a vigília, continue ali na mente daquele obsediado, ele vai achar que ele é aquela pessoa, se colocar como aquela pessoa, com os trejeitos, com tudo, e é óbvio, vai parar num hospital psiquiátrico. E no caso do médium, inconscientemente, ele realizar essa auto-hipnose. Naquele animismo inconsciente, vamos entender, é o próprio médium que vai realizar essa hipnose por causa de cristalizações, por causa de dores muito grandes, por causa de fatos que estão ali, eles estão embaixo do tapete, eles não estão no estado de vigília, mas eles estão no inconsciente fervilhando naquele médium. Então o próprio médium vai criar essa indução e ele vai vivenciar aquele espírito ali, que é ele mesmo numa vida passada. O doutrinador vai ajudar, vai orientar, doutrinador ou dialogador, não importa o nome que se dê, vai ajudar ali, vai dialogar, vai primeiro apaziguar aquele espírito que é o próprio médium nessa vida passada, inclusive com isso ajudando os obsessores dele que estão ali à sua volta. A hora que ele consegue acalmar, tranquilizar, educar esse espírito que é o próprio médium numa vida passada, consequentemente ele está ajudando o médium nesta vida. E com o passar do tempo, este médium vai se afastar desse animismo, vai se afastar, porque não vai ter mais necessidade. Aquelas cristalizações, aquelas coisas que estão em ebulição ali foram
digamos assim, elucidadas, tranquilizadas, educadas, doutrinadas, e ele vai poder continuar a sua vida nessa encarnação presente e continuar o seu aprendizado e normalmente se colocar e se desenvolver como um ótimo médium. E isto pode ser cortado no começo se esse doutrinador ou se esse dialogador ou se as pessoas que têm evidência na mesa mediúnica já disseram, olha, você não está recebendo nada, isso aí é seu. Aquela própria pessoa se fecha, ela vai ficar com medo de novo manifestar aquilo que está ali dentro dela e ela não tem como impedir, ou a própria casa afasta aquela pessoa dizendo que a manifestação é anímica, a casa perde a possibilidade de ter um excelente e um grande médium ali trabalhando que precisava de ajuda. Nós precisamos entender que a mesma ajuda, a mesma caridade que nós damos para o espírito desencarnado que vem ali buscar ajuda na mesa mediúnica, nós temos que dar para aquele espírito que está encarnado, mas que igualmente precisa de ajuda e não sabe, o médium ali não sabe que ele está manifestando uma vivência anterior dele. Ele está pura e simplesmente pedindo ajuda ali e ele tem que ser ajudado como qualquer irmão tem que ser ajudado. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de prova regeneradora, é sempre esse tipo de encarne, né, com mediunidade, mediunidade ostensiva, é uma prova regeneradora. O próprio espírito pediu para vir numa prova mais difícil para poder pagar suas dívidas de uma forma mais rápida. Então, é sempre uma prova regeneradora. Então, pode haver casos que não seja? Pode, de missão, mas são poucos os casos. A grande maioria é o que ele coloca aqui, frequentemente, porque a grande maioria, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que a subjugam. Então ela está ali, né, dizendo que está vendo um filme, que está vendo uma situação, está vendo uma cidade, está vendo uma coisa, e na realidade ela está vivenciando uma vida dela. Mas ela precisa passar por aquilo, faz parte do desenvolvimento mediúnico, faz parte do trabalho do médium vivenciar no começo um animismo, ou no caso aqui, aqueles que estão num desencarne, num encarne de tarefas difíceis, no encarne de pagamento de dívidas muito difíceis, ele está às vezes ali manifestando pela influência de um obsessor. Então, quando o doutrinador estiver ali trabalhando com ele, né, com o espírito dele de uma outra vida naquela forma anímica, o doutrinador também está ajudando, também está trabalhando com os obsessores que estão ali, estão todos sendo ajudados, todos sendo melhorados, estão todos com a oportunidade de crescer. Animismo e hipnose. Então nós vamos ver aqui ele colocando, imaginemos um sensitivo a quem o magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito pela deliberada regressão da memória e o deixasse nessa posição durante semanas, meses ou anos a fio. E teremos exata compreensão dos casos mediúnicos em que a tese do animismo é chamada para a explicação necessária. Então nós vemos aqui exatamente a questão que eu estava falando de aqueles obsessores, né? O magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito. Então o obsessor ali, através da indução, através de uma ação hipnótica na mente daquele espírito encarnado, fizesse com que ele regredisse numa vida passada e mantivesse aquilo na mente daquela pessoa e ela, durante a vigília, durante a vida dela, ela estivesse ali realmente vivenciando aquilo como se aquilo fosse verdade. Então aí precisa realmente
de uma ajuda, de um tratamento, de um trabalho junto àquele espírito encarnado ali, para que ele receba ajuda psiquiatra, receba ajuda médica com remédios e uma ajuda do plano espiritual através da mesa mediúnica, não trabalhando, ele não pode trabalhar na mesa mediúnica, mas ele vai receber da mesa mediúnica, dos trabalhadores espirituais e do trabalhador encarnado, uma assistência, uma ajuda, até que, quando ele estiver numa condição em que esse afloramento da vida anterior ocorra só durante os trabalhos mediúnicos, aí sim ele vai poder começar o trabalho dele mediúnico, se tratar ali também com esse animismo e depois que tudo isso estiver resolvido, começar a trabalhar junto à casa espírita. Né? Por isso que eu recomendo o livro A Diversidade dos Carismas, porque ele conta vários relatos de espíritos que estavam ali com espíritos desencarnados de alto nível e que foram afastados da casa espírita, porque dizia que como ele estava começando, ele não podia estar com aquele espírito ali perto dele, que aquilo era animismo, ele estava inventando aquilo, né? E ele teve que mudar de casa, até que ele entendeu, através do estudo sempre, por isso é importante estudar. A hora que começou a estudar, a hora que leu o livro dos médiuns, leu o livro dos espíritos, leu o livro dos médiuns, começou a estudar os livros que nós temos para entender mediunidade, aí começou a entender o que estava acontecendo e passou digamos assim, ter um controle maior sobre os trabalhos e se desenvolveu numa outra casa, onde passou a ser uma médium de ajuda a várias pessoas, de ajuda na casa, recebendo um espírito extremamente elevado que passou a trabalhar através dela. E ela foi rejeitada em 2 casas anteriormente. Então nós precisamos ter muito cuidado e principalmente todos aqueles que trabalham numa mesa mediúnica e principalmente o dialogador tem que ter muito conhecimento, precisa ler muito, precisa estudar muito, porque vai passar por ali todos os tipos de médiums, todos os tipos de espírito, todos os tipos de mediunidade e nenhuma é igual à outra. Né? Como nós já falamos, como nenhuma digital, nenhuma íris é igual a outra, nenhum encarne, nenhum desencarne é igual ao outro, nenhum médium, embora a mediunidade seja a mesma, de psicofonia, de psicografia, vai ser igual a de outro médium que também tem a psicofonia e psicografia. Serão sempre individuais e nós precisamos entender muito bem isso. Vamos continuar estudando este capítulo na segunda parte.